Pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto de fração. E como eu falei para vocês, essa matéria não é muito nova para vocês com certeza devem ter visto aqui nos anos anteriores, né? Mas é importante a gente poder rever isso aqui, tá bom? Então é o seguinte, olha só. Aqui na matéria nossa, a gente vai ver fração equivalente. O que é fração equivalente? Vamos observar aqui o desenho, vai ficar mais fácil da gente entender. Olha só. Aqui eu tenho duas figuras iguais, divididas em partes diferentes. Tá? Então essa aqui minha foi dividida em 4 partes, eu tenho 1/4, e essa minha aqui foi dividida em 8 partes. Né? Só que reparem bem, olha só, se a gente olhar aqui, vocês vão perceber que a mesma quantidade dessa figura foi pintada nessa figura, certo? A diferença é que aqui foi pintada uma parte, e aqui foram pintadas duas. Porém, essa parte é maior do que cada uma dessas daqui. Só que essa figura foi dividida em menos partes, e essa figura foi dividida em mais partes. Se isso aqui fosse uma pizza, por exemplo, se eu pegar essa pizza e dividir em 4 partes, pegar essa outra pizza e dividir em 2 partes, em 8 partes, perdão, em 8 partes, vocês vão perceber que se eu pegar cada parte dessa aqui, vai valer 2 dessa daqui, certo? E foi isso que foi pego. Essa daqui eu peguei uma parte e eu peguei duas. Na prática, isso indica de que eu acabei pegando a mesma quantidade das duas. Ou seja, essa fração aqui, esse pedaço, equivale a isso aqui, ó. Tá? Bom, isso aqui é o primeiro caso de fração equivalente, tá? Fração equivalente são frações que são escritas de maneiras diferentes, mas na prática valem a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar 2 copos de 100 ml, então eu tenho lá 2 copos de 100 ml. Tá aqui. 2 copos de 100 ml, isso aqui é uma fração do copo, tá? Então vamos supor que o copo esteja mais cheio, mas isso aqui é uma parte do copo. Isso aqui seria o mesmo que eu pegar um outro copo que vai ter 200 ml, certo? Só que o que aconteceu? Acontece que nenhuma delas o copo está cheio. Nenhum tá o copo cheio. Só que essas duas partes aqui, ó, essas duas partes juntas, equivalem a essa parte aqui. E foi o que aconteceu. Essas duas partes, esses dois pedaços aqui juntos, equivalem só a esse pedaço grandão. A forma de escrever é diferente, né? Porém, os valores são iguais, são equivalentes, tá? Isso aqui na forma geométrica, é mais fácil de ver. E aqui na forma que a gente tem na forma escrita, tá? Aí o que acontece? Bom, fica um pouquinho diferente para a gente poder entender esse daqui, mas vai ficar fácil na hora de a gente ver como isso aqui funciona. Olha só. Se vocês repararem bem, o número de cima, aqui, ó, esse daqui tem o dobro desse número. E o de baixo também tem o dobro, tá? Se aqui tivesse o triplo desse, embaixo também teria que ter o triplo. Se aqui tivesse o quíntuplo, embaixo também teria que ter o quíntuplo. Ou seja, os valores eles têm uma razão parecida, ou seja, eles são proporcionais, tá? Esses são proporcionais. Esse aqui é o dobro desse, então esse aqui também tem que ser o dobro desse, para as duas frações serem equivalentes, tá? Vamos ver como é que funciona esse aqui, olha só. Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, que seja diferente de zero. Né? Porque se multiplicar por zero dá zero, aí já não tem graça. Mas lembre-se, tudo que for feito em cima no numerador deve ser feito igualmente no denominador embaixo, tá? Então, por exemplo, olha só, frações equivalentes a 1/5. Como que fica isso? Bom, aqui no caso eu tenho 1/5, certo? 1/5. Se eu multiplicar em cima e embaixo, olha só, se eu multiplicar, deixa eu tampar isso aqui para ficar melhor. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, dá para ver? É isso. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter 2 décimos, porque 1 vezes 2 vai dar 2, aqui ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 5 vezes 2 vai dar 10. Aí eu pego e multiplico por 2 de novo. O que eu vou ter? Eu vou ter 4 vinteavos, porque 2 vezes 2 vai dar 4, 10 vezes 2 vai dar 20. Multiplico por 2 de novo. O que acontece? Eu vou ter 8 quarentaavos, porque 4 vezes 2 vai dar 8, 20 vezes 2 vai dar 40. E se eu multiplicar sempre em cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou ter frações que na prática elas são equivalentes. O que acontece? Eu vou dividir por mais partes, mas eu vou pegar mais partes também. Aqui eu vou dividir por mais partes, vou pegar mais partes ainda. E sempre na mesma proporção. Se eu dobro esse, eu dobro esse. Se eu dobro esse, eu dobro esse. Mesma coisa aqui, ó. Se aqui eu multiplico por 3, vai dar 3. Aqui eu multiplicando por 3 vai dar 15.
vai ser uma fração equivalente. Se aqui eu multiplico por 3 de novo, ó, 3 vezes 3 dá 9, aqui eu multiplico por 3 vai dar 45. Se eu multiplicar por 3 de novo, e assim por diante, quando eu quiser, tá? Desde que eu multiplique em cima e embaixo pelo mesmo valor. Eu não posso multiplicar em cima por um número, embaixo por outro, que aí ela não é equivalente mais, tá? Mas se eu multiplicar pelo mesmo valor, elas vão ser equivalentes, tá bom? Continuando aqui, olha só. Agora ele falou que eu posso multiplicar ou dividir. Então aqui eu vou dividir pra gente ver, ó. 64 192 avos. Então eu vou dividir por 2. 64 por 2 é 32. 192 por 2 é 96. Essas duas frações são equivalentes, ó. Essa fração aqui, ela é equivalente a essa, tá? Essa fração aqui, dividindo por 2 de novo, é equivalente a essa, porque 32 por 2 é 16, mais 2 por 8 é 48. Que também é equivalente a essa, porque eu estou dividindo ainda, ó, tá vendo? E assim vai até chegar aqui, ó. Certo? A mesma coisa aqui, olha só. 324 por 3, 108, por 3, 81. Estou dividindo em cima e embaixo, ó. Em cima e embaixo. Então todas essas frações que estão aqui, ó, são equivalentes. Essa, equivalente a essa, equivalente a essa, equivalente a essa. São todas frações equivalentes, tá? Porque na hora que eu desenhar ali, ele vai ter mais partes, mas na hora de ver a parte pintada vai estar igual, vai ter a mesma quantidade de pintado ali, certo? E aqui, veja alguns exemplos. Aí como eu falei para vocês, na forma geométrica é mais fácil de ver, porque olha só, essa fração aqui é um meio. Tá dando para ver? Tá, né? Aqui é um meio, ou seja, minha figura foi dividida em duas partes, né? E eu peguei uma. Já essa daqui foi dividida em 4 partes. Vou até dar um reforço aqui, para a gente poder enxergar melhor. Aqui foi dividida em 4 partes. E eu peguei duas. Reparem que a parte pintada é igual, ó. A quantidade pintada é igual. Esse aqui foi dividido em 8 partes. Dividido em 8 partes. Aqui, ó. E aqui eu peguei 4. Então aqui, ó. Aqui eu peguei essa fração, essa fração tá aqui, é metade dessa. Tá? Mas em cima e embaixo, tá? Tanto faz o numerador quanto o denominador. Aqui mesma coisa, ó. Também essa fração aqui é o dobro dessa. O que acontece? Elas são equivalentes. A forma de escrever é diferente, mas elas valem a mesma coisa. Ok? Então tá. Aí o que acontece? Dividimos o numerador e o denominador, seguinte por 3, obteremos o resultado da primeira. Então aqui foi isso que aconteceu. Olha só, essa caixa de texto da outra fração. Então aqui ele fala assim, ó, 2 quartos, dividimos o numerador e o denominador e tal, a gente foi fazendo e a gente chegou no mesmo valor, certo? Mesma coisa aqui, olha só. Aqui tá melhor para ver, tá maior um pouquinho. Essa minha fração foi dividida em 4 partes. Aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para dar um reforço. Foi dividida em 4 partes. E eu peguei 3. Essa daqui já foi dividida em mais partes, ó. Essa aqui foi dividida em 12 partes. E dessas 12 eu peguei 9. O que aconteceu? Essa fração aqui, ela é proporcionalmente 3 vezes os valores dessa daqui. O que acontece? As frações são equivalentes, porque se você olhar a parte pintada, a parte geométrica pintada aqui, foi pintada a mesma quantidade, ficou em branco a mesma quantidade da outra. Tá? Então são frações equivalentes, certo? Aí aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? Então a fração equivalente são frações que são escritas de forma diferente, mas que valem a mesma coisa. Ok? Beleza. Agora vamos seguir o exemplo aqui. Ó. Verifique se a fração da esquerda ela é equivalente à fração da direita. O que acontece aqui? Olha só. Esse sinalzinho de igual com 3 barrinhas significa que são equivalentes. Não são iguais, porque para ser igual tem que ter os mesmos números. Mas eles são equivalentes, ou seja, eles valem a mesma coisa. Então o que acontece? Para saber se são equivalentes ou não, eu vou olhar os números que estão aqui. Olha só. Aqui eu tenho 3 sétimos e 12 28avos, certo? O que acontece? Eu vou simplesmente olhar aqui, ó. Do 3 para o 12, eu multiplico por quanto? Eu vou multiplicar por 4, não é? Então, se eu multiplicar por 4. O que acontece? Se eu multiplicar por 4 embaixo também, tem que dar esse número que está aqui, ó. Então, por exemplo, 3 vezes 4 dá 12. E 7 vezes 4 vai dar 28? Vai. Então, dizer que essas frações, sim, são equivalentes. Então, aqui, olha só, eu posso dizer que, sim, são equivalentes. Elas são equivalentes, tá? Essa aqui, elas são equivalentes, sim. Por quê? Porque aqui em cima, se eu multiplicar por 4, dá 12. E aqui embaixo, se eu multiplicar por 4 também, vai dar esse número que está aqui, ó, 28. Então, são equivalentes, tá? Então, 3 sétimos é equivalente a 12 oitavos. Letra B. Ó, vamos pensar aqui, olha só. 5 para chegar em 25, eu tenho que multiplicar por 5, não é? Porque 5 vezes 5 vai dar 25, certo? Agora, se eu multiplicar 2 por 5, vai dar 15?
Não vai, né? Não vai, porque se eu multiplicar 5, 2 vezes 5 vai dar 10. E 10 é diferente de 15. Logo, esses daqui não são proporcionais. Elas não são proporcionais. Porque para ser proporcional, esse número de baixo não poderia ser 15. Esse número de baixo teria de ser 10. Aí eu poderia falar que são proporcionais. Certo? Um próximo aqui, olha só. 24 oitavos, 3 inteiros. Ó, o 24, para chegar no 8, o que eu faço? Eu divido por 8, né? 24 dividido por 8 vai dar 3. Agora, se eu... Aí, beleza. Então, aqui em cima, tá. Já sei que número que foi a razão aqui. Agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, então, para ver se é. Para ver se é, o que eu vou fazer? Se aqui eu dividir por 8, embaixo eu vou dividir por 8 também. Então, 8 dividido por 8 tem que dar 1. Se deu 1, então são equivalentes. Sim, elas são equivalentes, tá? E, por exemplo, aqui, olha só. 36 para chegar no 4, o que eu fiz? Eu dividi por 9, ok? Então, eu dividi por 9. Então, 36 dividido por 9 dá 4. 24 dividido por 9 vai dar 3? Não, não vai. Porque para dar 3 eu tenho que dividir por 8. Então, como eu não dividi por números iguais, quer dizer que esses aqui eles não são proporcionais. Aqui, ó, não são proporcionais. Tá bom? Para ser proporcional, eu vou verificar por multiplicação ou por divisão. Tá bom? Nunca por adição, nem subtração, nem outra operação. É apenas por multiplicação e divisão, ok? Se na multiplicação ou na divisão eu conseguir chegar nos dois valores usando o mesmo número, aí a gente pode falar que são proporcionais. Caso contrário, não, tá bom? Beleza, essa aqui foi a primeira parte, tá? Essa aqui é a simplificação de fração. Essa aqui foi a fração equivalentes. Agora a gente vai para simplificação de fração. O que é simplificação de fração? Bom, como a gente viu nos desenhos anteriores, a ideia nossa é tentar trabalhar com frações com números mais simples possível. Por exemplo, aqui a gente tem duas frações equivalentes, 9/24 e 3/4. Para questões de cálculo, para eu poder calcular ou para trabalhar com algum número, com operação, multiplicação, divisão, soma de frações principalmente, a gente vai tentar trabalhar sempre com números sempre números menores, com a forma mais simples possível daquela fração. Tá? Essa daqui não é a forma mais simples, tá? Porque são números maiores. Eu consigo reduzir esses números e manter a fração. Aqui é um caso, olha só. A forma simples dessa fração, 9/12, é 3/4. Certo? São equivalentes? São. E essa aqui é a forma mais simples. Então a ideia é pegar da forma maior e transformar sempre na forma mais simples. Isso aqui vai ajudar a gente bastante mais pra frente. Tá? Então vamos lá, olha só. Então aqui é o seguinte, olha só, simplificação de fração e fração irredutível, tá? Simplificação de fração e fração irredutível são coisas que andam juntas. Para eu chegar na fração irredutível, eu tenho que simplificar a fração até não poder mais, certo? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Como vimos anteriormente, uma fração pode ser escrita de formas diferentes. Entretanto, quando formos utilizar frações e cálculos, devemos procurar a forma mais simples que essa fração possa apresentar. Ou seja, com números menores, né, como eu acabei de falar. Isso facilita o cálculo. Beleza. Simplificação. A simplificação é uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador. Como eu falei, a gente vai ter a mesma fração, a mesma quantidade, só que os números vão ficando cada vez menores. Tá? Para uma mesma fração, seja escrito de maneira mais simples. Isso deve ser feito dividindo. A gente vai usar sempre divisão. A gente não usa subtração, nem raiz, nem nada. A gente vai usar simplesmente a divisão, tá? Dos termos da fração por um mesmo número. Então, como eu falei, para ser equivalente, eu tenho que dividir os números por um mesmo valor. Para realizar a simplificação, basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero. Né? Você não pode dividir por zero. Até chegar a uma fração que não mais seja divisível. Né? Então, vamos ver aqui. Olha só, esse aqui eu vou até refazer. Eu vou pegar o 4/8. Está aqui feito já, mas eu vou fazer de novo. Ó. Então, eu tenho lá 4/8. Bom, eu quero chegar na fração mais simples possível dessa forma aqui, ó, tá? Então, 4/8. Eu vou olhar aqui em cima e embaixo. Qual número que eu posso usar para dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo? Bom, os dois são pares, então eu posso chutar o 2 aqui, ó. Dá para dividir os dois por 2. Se eu dividir o 4 por 2, dá 2. Se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. E beleza. Dá para dividir ainda? Dá. Então eu posso continuar dividindo por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 4 por 2 vai dar 2. Existe algum número que divide o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não. Então, acabou. Essa aqui é a forma irredutível, tá?
Isso aqui são formas, essa aqui é uma forma mais simples, mas essa daqui é a forma irredutível. Irredutível. Tá? Bom, a forma irredutível é a forma mais simples possível de uma fração, tá bom? Não tem uma fração mais simples do que a forma irredutível, ok? Bom, continuando aqui. Aí a gente tem alguns exemplos para fazer, né? Aqui em cima, olha só. A gente tem 6/18. Vamos fazer de novo, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. 6/18. Bom, o 6 e o 18 são pares, então eu já posso dividir por 2, tá? Qual que é a dica para eu fazer a simplificação? Eu vou recorrer aos números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Normalmente você vai usar basicamente esses três aqui, ó. 2, 3 e 5, tá? É o que você mais vai usar. Você pode também usar números que não são primos. Por exemplo, o 6 e o 18 eu poderia dividir por 6 direto. É um número maior, tá? É o número que vier na sua cabeça que você sabe que dá para dividir os dois. Então, beleza. Então aqui vai ficar assim. Para ficar mais fácil, a gente vai usar o número primo, que é o número menor, né? Mas você pode usar números maiores quando der. Então, 6 dividido por 2 era 3. E 18 por 2 era 9. Bom, o 3 e o 9 dá para dividir os dois por 3. Né? 3 por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Tá aí, ó. Essa aqui é a forma mais simples. Tá feito aqui em cima também, ó. Tá? Aqui, 8/20. Então, 8/20. Vamos fazer aqui. 8/20 dá por 2, porque são pares, né? Então aqui vai ficar 4 décimos. Dá para dividir por 2 ainda. Por 2, por 2. Isso aqui vai dar 2/5. E aqui já não dá mais para dividir, porque o 2 e o 5 são primos. Quando eu tenho dois números primos, um em cima e um embaixo, já pode ter certeza que não vai dar para dividir mais. Tá? Então isso aqui também é a forma irredutível. Tá? Bom, aí a fração irredutível, né? Aqui eu já fiz a simplificação e já cheguei na forma irredutível, né? Aí a forma irredutível, que é o último assunto nosso aqui, ó, quando não é mais possível utilizar o mesmo número para realizar a operação, significa que a fração chegou à sua forma irredutível, ou seja, quando não existe mais como reduzir, tá? Quando eu cheguei no número aqui que não tem um que divida os dois mais, já está na forma irredutível, tá? E não é porque o número é grande que ele não está na forma irredutível. Por exemplo, se eu chegar nisso aqui, ó, 27/25. Não parece ser a forma mais simples, mas na verdade é porque não tem nenhum número que divida esses dois. Então isso aqui já é a forma irredutível, tá? Não tem como eu reduzir mais. Porque o 27 só dá para dividir por 3, o 25 só dá por 5. Então como não dá para dividir os dois ao mesmo tempo, acabou. Isso aqui já é a forma irredutível dessa fração aí. Tá bom? Então aqui, no exemplo, 3/4 é uma fração reduzida, pois não há nenhum outro número, além do 1, né? O 1 não serve para dividir, porque ele não é primo também, capaz de dividir o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Enquanto houver algum número capaz de dividir os dois termos ao mesmo tempo, a fração ainda não chegou na forma irredutível. Agora observe, a fração 2/4 ela pode ser simplificada, dividindo numerador e denominador por 2. Porque aqui, ó, 2/4, só fazer aqui para a gente ver, ó. 2/4. Essa aqui não é a forma irredutível, porque eu tenho um número que divide esses dois, que é o 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui ainda tem como reduzir. Essa é a forma irredutível. Esse aqui deu para reduzir. Já no outro exemplo que ele falou, que era 3/4, já não dá, porque o 3 só dá por 3, o 4 dá por 2, mas não dá por 3. Não tem nenhum número que divida esses dois, então essa aqui já é a forma irredutível também. Tá bom? Aí ele falou assim, agora observe a fração 2/4, beleza, a gente fez. Utilizando o exemplo assim, podemos verificar essas frações, veja. Aí aqui ele fez, ó, acabei de fazer aqui, ele fez, ó, 4/8 por 2, vai dar 2/8 por 2, 1/2, beleza. Essa aqui é a fração original, né? E essa aqui é a fração irredutível, tá? Chegou na forma irredutível aqui. Mesma coisa aqui, ó, 6/18, foi dividindo, né? A gente já fez, né? A gente seu exemplo anterior. Aí chegou aqui 1/3, fração irredutível. Isso aqui era a forma original lá, 8/20, foi dividindo, chegou aqui 2/5, tá? Lembrando que você tem que dividir os números, os dois valores por o mesmo número, né? Então o 4 e o 10, dividir os dois por 2. Eu não posso dividir um por um número e o outro por outro, tá? Tem que dividir sempre pelo mesmo valor, tá bom? E aqui a gente tem um exercício rápido, só para a gente poder ver se a gente entendeu bem isso daqui. Eu vou fazer alguns, mas isso aqui vai estar na correção para a próxima aula, tá bom?
Então, olha só. Complete as lacunas de modo a formar frações equivalentes, tá? Então, olha só. Como é que eu vou fazer? Aqui eu não sei que número que vai, mas eu sei que aqui, olha só. Do 3 por 15, o que eu fiz? Do 3 para chegar no 15, eu multipliquei por 5, né? Sempre pensa na multiplicação ou na divisão. Não pensa, eu somei 12. Não. É sempre vezes ou divisão, tá? Nunca vai ser soma, subtração. Então, desse aqui para esse, eu tive que multiplicar por 5. Então, se eu multipliquei por 5 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 5 em cima também. Então, 1 vezes 5 vai dar 5. Tá aí. Essa é a resposta. A letra B. Aqui é o seguinte. Do 2 para o 18, eu multipliquei por 9. Se eu multipliquei por 9 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 9 em cima também. Então, 1 vezes 9 vai dar 9. Então, vai ficar 9/18, né? Aqui, a letra C. Do 12 para chegar no 3, o que eu fiz? Do 12 para o 3 eu tive que dividir, né? Ele reduziu, então dividiu por 4. Então 12 dividido por 4 dá 3. Então esse 8 eu vou ter que dividir ele por 4 também. Então 8 dividido por 4 vai dar 2. Então vai ficar 3 meios. Aqui, o 5 para chegar no 55 eu multipliquei, não foi? Por 11. 5 vezes 11 vai dar 55. E aqui eu vou ter que multiplicar por 11 também. Então 7 vezes 11 vai dar 77. Ok? Mesma coisa aqui, olha só. 5 para chegar no 1, eu tive que dividir por 5. Então 5 por 5 dá 1. Se eu dividir por 5 embaixo, eu vou dividir por 5 em cima também. Então 15 dividido por 5 vai dar 3. Certo? Letra F. Assim por diante, tá? Esse aqui eu vou pular o resto porque já deu para entender, né? Agora o 2. Simplifique as seguintes frações apresentando-as na forma irredutível. Então eu vou ter que simplificar até não poder mais. Então olha só, na letra A, 12/8. Se eu tenho dois números pares, já dá para dividir os dois por 2 direto. 12 por 2 vai dar 6, 18 por 2 vai dar 9. Por 2 não dá mais, mas eu sei que os dois dá para dividir por 3. Então dá por 3 por 3. Então aqui vai ficar 2 terços. Tá aí. A letra C, 42/48. São pares, gente. Divide por 2 primeiro, é mais fácil. Aqui vai ficar 21 e aqui vai ficar 24. O 21 e 24 também dá para dividir por 3. Não dá por 2 porque o 21 é ímpar, mas dá por 3. Por 3 aqui vai dar 7/8. O 7 já é um número primo, então dificilmente vai dar para dividir, tá? Porque o 8 não dá por 7, então acabou. Aqui, 1/20. Uma dica, quando o número termina em 0, os dois em cima e embaixo, você já pode cortar esse 0 aqui, ó. Tá? Posso cortar esse 0. O que ele vai sobrar? Vai sobrar 1 meio, e 1 meio já é a forma reduzida. Tá? E aqui, 70/35. Vamos lá então, ó. Os dois números não são pares, mas eu posso dividir os dois por 5. Como é que eu sei que dá por 5? Lembra lá de divisibilidade? Todo número terminado em 0 e 5 dá por 5? Então, 70 por 5 vai dar 14. E 35 por 5 vai dar 7. Dá para dividir mais? Dá por 7, porque o 14 e 7 faz parte da tabuada do 7. Então, eu divido por 7. Então, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. E aí, acabou. Ok? Bom, isso aqui foi a simplificação, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês comentem, tá? Pode me mandar no privado ou pelo WhatsApp que eu respondo, tá bom? Um abraço a todos e tchau.